Vamos lá. É com muita alegria que nós estamos recebendo aqui, depois de muito tempo, é a primeira vez que ele vem esse ano, né? Não foi por falta de insistência minha, que o homem é ocupadésimo, o reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e diretor do Seminário José Manuel da Conceição, do Seminário Presbiteriano do Brasil. Seja muito bem-vindo, reverendo Ageu, que saudades do senhor. Obrigado, pastor. É uma alegria estar aqui de volta. Espero que tenhamos um programa abençoado por Deus. A última vez que o senhor esteve aqui foi para discutir viagem para Israel. Foi, né? É. Faz tempo, então. Faz tempo. Foi o ano passado. É verdade. O senhor pastoreia, além de dirigir um seminário, o senhor pastoreia uma igreja. Onde fica a sua igreja? Fica na Vila Guarani, ali perto do Jabaquara, Avenida Leonardo da Vinci, 2114. Muito agradecido pela sua presença aqui. E já fica o convite para quem quiser conhecer a Igreja Presbiteriana Independente do Moinho Velho, que é a minha. Ele vai pregar lá dia 9 de fevereiro do ano que vem. Pra você ter uma noção de como é a agenda do homem. Verdade. Só consegui vaga no ano que vem. Mas também é o culto de aniversário da igreja, viu, reverendo? Vai ser uma alegria. Voltando ao programa, vejam só ele, que graças a Deus não falta, o missionário Jamierson Oliveira. Tudo bem, missionário? Tudo bem, Heber, é uma alegria muito grande voltar ao programa. Vejam só, sempre uma escola bíblica no nosso lar, né? Também conhecendo o reverendo Ageu. É uma alegria sempre voltar ao programa e sempre com bons temas. Então, você recentemente mudou de igreja, né? Isso. Você está onde agora? Voltei para a Assembleia de Deus. Estou congregando no Belém. São Paulo, sede? Isso, sede São Paulo. Muito bom. Qual é o endereço lá, irmão? É Rua Conselheiro Cotegipe, no Belenzinho. Você tem um site, não tem? Tem um site, eu sou um profissional na área de edição de livros, né? É só texto.com. É um site para dar assessoria para quem quer publicar um livro, não pelo caminho da editora. Assessoria editorial para autores independentes. Perfeito. Além de fazer consultas na área de apologética. Isso. E atender convites para palestras. As palestras do Jamier são riquíssimas, né? Vale a pena. É uma alegria e sempre está servindo a igreja, né? Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Muito bem. Reverendo Ageu Cirilo de Magalhães Júnior, o senhor é diretor de um seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma das igrejas mais antigas aqui na nossa nação, né? Ela tem 150 anos, não é isso? 154. 154 anos já presentes aqui. E como é que o senhor vê esse grande crescimento de cursos teológicos, tanto presenciais quanto à distância? Tem ajudado a igreja? Eu acho que não, porque nós enfrentamos o mesmo que a sociedade tem enfrentado em alguns cursos como medicina, direito, que é o fenômeno das faculdades de fundo de quintal. Então, tem muita faculdade por aí que não está oferecendo uma formação boa. O problema, ou a solução para eles lá, é que na área de direito tem um OAB. Então, mesmo o indivíduo que faça uma faculdade que não seja boa, ele vai ser testado. No caso de teologia, nós temos um monte de faculdade de teologia aparecendo, e às vezes com pessoas que não são capacitadas, e nada vai testar esse profissional. Então, ele faz um curso, cria uma faculdade e a pessoa faz um curso, sai às vezes com um grau de bacharel, mestrado ou doutorado e acha que esse título deu a ela conhecimento. Então, nós vemos com muita preocupação. Além do fato de que um curso em teologia sistemática não dá para conceber um curso online, um curso que não seja presencial, porque a matéria por si própria, ela requer um acompanhamento presencial. Então, nós vemos com certa preocupação essa avalanche de cursos no nosso país. Bom, depois eu vou pedir para o senhor dar alguns exemplos práticos dos prejuízos que isso pode trazer. Okay. Porque, por exemplo, a irmã lá da Bahia, a Clarice, ela mora em Cortamão. Diz assim, ajuda sim, e é bom que existam muitas escolas, né? A facilidade de acesso tem despertado dons e vocações. Qual é a sua visão do assunto, missionário Jamierson Oliveira? Eu estou bastante otimista, Heber. Estou ciente também das preocupações, dos problemas que há, né, dos desafios que há.
mas eu vejo com bons olhos, na sua grande maioria, cursos que eu conheço, né? Não estou aqui avalizando todos, né? Não teria essa onisciência de acompanhar todos os cursos teológicos oferecidos no Brasil, mas eu mesmo sou desenvolvedor de 3 cursos numa grade de bacharelado, que estão em operação em 3 seminários, né? Eu acho que se somarmos os alunos de todos esses seminários que eu coordenei o desenvolvimento desses cursos, passamos de 5.000 alunos, né, que estudaram uma grade bem completa. Então, eu tiro com base nos cursos que eu ajudei a desenvolver, que são cursos de qualidade, né? Claro que dentro da proposta que ele se propõe a ser. Um curso de teologia à distância, os 3 em particular são à distância, né? Então eu vejo com bons olhos, eu conheço muitos outros cursos, eu estou com o pé na estrada, né? Os últimos 17 anos atuando com assessoria pedagógica, de desenvolvimento de conteúdo para seminários, editoras, e eu, pelo menos os cursos todos, eu confesso para você, não chegou em minhas mãos ainda, eu tenho conhecimento de alguns que eu já visualizei, principalmente online. Mas nas minhas mãos, material didático que chegou na minha mão, que não servisse para o propósito de uma educação teológica, eu não conheço nenhum. Tá bom. Então hoje nós vamos ter um bom debate aqui, né? Reverendo Ageu, com a liberdade que a gente tem em Jesus. Ok. O senhor não está esposando essa posição para defender o seu pão lá no JMC? Não, eu creio que não. Eu estou com preocupação mesmo com o mundo evangélico, né? Essa tarde, pesquisando sobre o assunto, eu me deparei com um site, eu já tinha visto o anúncio deles em revista. É um site que se propõe a dar formação online. Basta digitar em algum site de busca, escola de teologia, que ele vai aparecer nas primeiras posições. Com inúmeros cursos para fazer à distância. Só que com um problema, eles oferecem bacharel, mestrado, doutorado e PhD. E eu liguei para lá. Como é que é? PhD? Até PhD. E eu liguei para lá e perguntei, escuta, quanto custa esse curso de mestrado? Custa R$ 2.100. E como é que funciona? O senhor preenche aí uma ficha, nós mandamos o curso pelo correio e as provas vão no final do curso. E feitas as provas, nós mandamos o diploma. E o curso de doutorado, eu preciso comprovar que eu tenho mestrado? Não precisa nada disso. Basta pagar o boleto, vai o material pelo correio, retorna as provas e nós mandamos o diploma. E o mesmo para PhD. Então, o mestrado nesse site custa R$ 2.100. Um doutorado, R$ 2.250. E um PhD, que é o nível mais alto, R$ 2.400. Está bem claro que eles estão vendendo um pedaço de papel, né? Eles não estão vendendo um curso. Agora, eu sei disso, nós sabemos disso porque a gente está na área. E eu creio até que o indivíduo que já tem um bacharel e um mestrado, ele não caia numa armadilha dessa. Mas eu me preocupo com aquele crente humilde que está querendo conhecer mais das Escrituras, que entra num bacharel desse. Ele vai ser enganado, ele vai pagar uma fortuna por um pedaço de papel. É confessional essa escola? Não há nenhuma menção à igreja, né? É um curso fora de São Paulo, mas eles têm curso lá para... Onde fica a sede dele? O senhor ligou para algum lugar? O código é 34. 34 é Nordeste, não é isso? 34. Não, Minas Gerais. É Minas. Pois é, eles apresentam 33 aqui... é Belo Horizonte, então 34 é na Grande Belo Horizonte. E veja como a coisa é bastante comercial. Só de bacharelado, eles têm aqui, deve ter uns 60 cursos de bacharelado. Quem? Eles lá. Não, mas peraí, bacharelado não é um só? Então. Não, teologia e outros cursos? Veja só, curso de teologia, aí você abre no item bacharel, aí tem curso de bacharel eclesiástico em dança, curso de bacharel eclesiástico em bispo, curso de bacharel eclesiástico em bispo, curso de bacharel eclesiástico em apóstolo. Tem para todos os gostos aqui. Tem, Deus?
Se procurar... Esse é o PhD. Aí já é mais... Não, Curso de bacharel eclesiástico em noivado. Curso de bacharel eclesiástico em oração e adoração. A minha impressão é a seguinte: eles pegaram todos os temas que eles conseguiram imaginar que tem a relação com a igreja e deram um título de curso de bacharel eclesiástico. E esses mesmos temas se repetem em mestrado, doutorado e PhD. Então você tem lá um curso de PhD em dança. Deve ser com alguma companhia russa de balé, alguma coisa assim. Bolshoi. Exatamente. O estágio no Bolshoi. Então, isso aqui é uma enganação, é para enganar os crentes. É para o crente pagar um dinheiro, desembolsar R$ 2.200, R$ 2.400, receber um papel com jeito de diploma, que qualquer impressora boa faz, e o indivíduo depois achar que tem um curso reconhecido. Como é que o senhor vê isso, irmão Jamierson? Eu vejo como uma obrigação nossa denunciar isso aí. À vontade, eu conheço a instituição, conheço alguns personagens desse serviço, né, online. Eles não têm endereço fixo e endereços normalmente são fachadas, né? A internet hoje é um fenômeno, Heber, que precisa ser analisado à parte, né? Não é só a área da teologia que está com um problema com a internet. A internet tem sido um problema para toda a área, industrial, comercial, e a área da educação sofre também com o advento da internet mal gerenciado. Então, isso é criminoso. O pessoal que está na direção desse tipo de serviço ou de escola precisava ser denunciado numa delegacia, ser feito um boletim de ocorrência. Mas denunciar o quê? Eles estão oferecendo uma extorsão na área da educação. Isso Será? É criminoso. Isso é criminoso, né? Então, existe um mercado negro da teologia. Então, esse site que não é difícil de encontrar, como o pastor colocou, você buscar no Google, você vai achar rapidinho, ele não é só isso. Eles não estão interessados quem está do outro lado. Eles são tão leigos que eles divulgam as informações daqueles cursos sem nenhum tipo de temor. Para você ter ideia como eles estão protegidos, não são identificados. Né? Eles não dão um endereço para você ir lá buscar, porque pode ser a polícia bater na porta dessa instituição. Então, o mercado da educação é um mercado milionário. Tá, mas você paga como? Você tem que depositar na conta de alguém. São contas de fachadas, de laranjas, vai um portador que retira o cheque na sua residência, que eu sei de casos assim. Alguns já foram presos, são criminosos, Heber. Existe um mercado negro da educação, inclusive se aproveitando do mercado da educação teológica. O senhor ia fazer uma observação? Não, eu perguntei para a atendente se para fazer o curso de mestrado eu precisaria ter segundo grau. Veja, numa instituição séria, para fazer o bacharelado você precisa do segundo grau, ensino médio. Ensino médio. Lá para fazer o mestrado ou doutorado não precisa comprovação nenhuma. Sim. Então configura-se mesmo uma venda de diplomas. Então aí, no próximo bloco eu vou discutir o seguinte com vocês. O reverendo Ageu, talvez por causa do refinamento dele, ele disse que isso é uma armadilha para enganar pessoas interessadas em estudar. Eu vou perguntar para o Jamierson, que é muito mais pé no chão, se isso daí não é uma armadilha para tratar ou para atrair a cobiça e a vaidade de líderes por aí que querem dizer que são PhD em teologia sem nunca ter frequentado uma escola. Mas fica para o próximo bloco. Segura aí. O tema de hoje foi alvo da nossa equipe de reportagem, que preparou a matéria que você vai assistir agora. Vejam só. Estudar no horário em que achar melhor, não precisar enfrentar o trânsito caótico das grandes capitais para ir à aula e fazer o curso superior no conforto de casa ou do local onde quiser. Tudo isso já é possível. A proposta de alguns cursos de educação à distância parece sedutora, principalmente quando se leva em conta toda a flexibilidade que oferecem. A educação à distância, também chamada
ganhando cada vez mais adeptos. Ao terminar o ensino fundamental e médio, muitos alunos precisam se dedicar ao trabalho e acabam ficando sem tempo para frequentar um curso superior presencial. Para estes, o ensino superior à distância chega ao mercado como a solução para o problema. O aluno passa a frequentar as aulas, na grande maioria das vezes, através da internet e economiza tempo para a realização de outras atividades. Segundo dados divulgados pelo MEC, dos 1.207 cursos de graduação à distância registrados no Ministério da Educação, somente 13 são considerados de excelência. Este dado te preocupa? Além dos cursos à distância para quase todas as áreas, já existem os cursos semipresenciais. São aqueles que, mesmo sendo considerados curso à distância, surge como opção intermediária entre as modalidades de educação à distância e a presencial. E quando falamos em cursos teológicos, será que essa variedade enorme de cursos que o mercado oferece, sejam eles online ou presenciais, tem ajudado a igreja brasileira? Isso é o que discute agora o Vejam Só. Pois é, e você vota na enquete, né, que a pergunta da enquete é bastante semelhante à do programa. Você, para fazer isso, entra no site do programa, vejamsó.com.br. Bem, nós estamos aqui com o reverendo Ageu Cirilli Magalhães Júnior. Ele é o diretor do seminário da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em São Paulo, além de, obviamente, pastor de uma das igrejas presbiterianas aqui. E ele disse que não tem ajudado, não. Mas o senhor pegou um exemplo muito radical, né, reverendo? O senhor pegou uma ratoeira. E eu tenho que fazer uma ressalva também, né? Porque a gente tem que dividir se esse curso está sendo apresentado para alguém que está se preparando para virar pastor, ou se esse curso está sendo apresentado para crentes da igreja. Eu acho que a gente tem que fazer essa diferenciação. Então, se o curso é online ou é à distância, para pessoas que estão querendo aprender mais sobre Bíblia, eu acho que é tranquilo. Desde que seja uma instituição séria e perceba-se que o curso é bom, tranquilo. Agora, se for um curso online, à distância, para alguém que está se preparando para ser pastor, aí eu acho que é uma descaracterização da formação pastoral. Porque no caso de pastores, nós temos que ter contato presencial. Jesus, ele treinou 12 vivendo com eles. A gente está falando de discipulado, né? Então, hoje já tem surgido aí cursos online para formar pastores. Eu acho que isso é um absurdo. Aliás, eu não sei se já existe cursos online para formar médicos. Eu acho que não. Porque o médico vai ter um momento que ele vai ter que pegar um corpo lá, de verdade, né? Ele vai ter que lidar com as ferramentas que, de uma forma online, ele não lidaria. O mesmo eu vejo para o ministério pastoral. Vai ter momentos que ele vai ter que estar ali, olho no olho, observando a vida do professor, para que ele aprenda também pelo exemplo. Num curso de teologia, a vida dos professores é um currículo à parte. Teologia não se trata apenas de livros e de conhecimento. Você tem que ter discipulado, você tem que ter mentoria. Então, o senhor pode bater no Jamier, que ele confessou que aqui já montou 3 cursos não presenciais para a formação de pastores. Quer eu ajudo. O que o senhor tem a dizer em sua defesa? Weber, nós precisamos fazer um histórico da teologia no Brasil, né? Tudo no Brasil é muito novo. O Brasil é uma nação jovem também. Com 500 anos, nós somos uma nação jovem. E a educação no Brasil, ela está passando por transformações, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, quando eu falo de um bom curso teológico, eu não estou dando destino daquela formação, se pastoral, se para a área da docência, se ele quer ser um professor de escola bíblica dominical, se ele quer ser um líder de jovem melhor preparado no conhecimento da teologia, ou um pesquisador da área da teologia, enfim. Então, a formação teológica,
hoje, ela não é vista mais como apenas aplicada ao exercício eclesial, ao pastoreio, necessariamente. Isso tem sido mais uma ênfase dos seminários denominacionais, como, por exemplo, o JMC, como o Palavra da Vida, que pertence à Assembleia de Deus, como outros seminários. Palavra da Vida pertence desculpa, a quem? O IBAD, né? O Instituto de Pindamonhangaba. Você matou o Haroldo Heimer do coração agora. Confundi as duas instituições. Então, os seminários denominacionais, que inclusive nem querem se submeter a esse processo de reconhecimento do MEC, a essa regulamentação federal, eles têm essa ênfase na formação pastoral. Essa é uma situação. Aí eu acho que o curso precisa ser de verdade presencial. Né? Presencial. O senhor concorda com o Reverendo Ageu? Nesse aspecto, que quando ele precisa, não que um curso à distância não tenha essa finalidade, também não possa ter essa finalidade. Se ele incluir outras metodologias, como por exemplo estágio prático, de modo geral, quem é que busca cursos teológicos? São gente que já militam no ministério. A grande maioria, 72%, pesquisas indicam que 72% dos matriculados em cursos teológicos já são obreiros ativos na igreja. São líderes de escola dominical, são pastores de congregação, e eles não têm, por exemplo, nem tempo, nem recurso para investir numa academia teológica no nível de uma metodista, ou um Mackenzie, ou um outro instituto em sistema de internato. Então, qual que é a opção que resta? Resta as boas opções de cursos à distância. Agora, esses cursos à distância, eles precisam ter sido desenvolvidos com critérios, né? Então, a gente fala hoje de cursos à distância com uma grade, uma matriz curricular completa, que permeia a carga horária de cursos presenciais. São cursos que o aluno não vai fazer em 6 meses. Ele tem uma metodologia, um processo de ensino. Ele tem que ele tem que fazer as avaliações, ele tem que enviar as suas avaliações, seja online ou via correio. Um professor, um tutor, vai revisar essas avaliações, dar as devidas notas. Isso é devolvido para o aluno para a sua reciclagem. Então, hoje, por exemplo, os 3 cursos que eu mencionei, que eu ajudei a desenvolver, todos eles têm 1.980 horas, com plano pedagógico, com as emendas das matérias. Inclusive, egressos, ou seja, alunos formados nesses cursos que eu ajudei a desenvolver, que eu coordenei, fizeram já o processo chamado de convalidação, que é a integralização dos créditos, ou seja, eles foram oferecidos, eles foram feitos por alunos que tinham uma intenção genuína, porque quem vai em busca de um mercado negro como esse, para mim não é nem crente, O cara não tem vocação ministerial, o cara não tem noção nenhuma de ética, ele está correndo o risco de ser preso também ao comprar um diploma dessa natureza. Então, para mim, é um grande espertalhão do meio evangélico que a gente lida com essa situação. Eu também não estou surpreso com isso. Uma população que nos próximos 20 anos passará de 50% da sua população, evidentemente que tem um joio no trigo, no meio. Agora, eu estou falando de seminários, instituições de ensino, que são pessoas jurídicas, com endereço fixo, com telefone fixo, com um estatuto, com a sua diretoria, com um diretor pedagógico, tem com um confissão plano de fé pedagógico. Ou resumo doutrinário, alguma coisa? Há um resumo doutrinário, porque confissão de fé você teria que entrar na linha confessional de cada denominação, né? Então, a maioria são cursos classificados como interdenominacionais. Eles não fecham... Tudo bem, Jamerson, mas o senhor não acha que um curso interdenominacional tem que dizer, nós vamos ensinar esse ramo da fé cristã? Porque a fé cristã tem inúmeros ramos, ou não? Eu creio que sim. Um dia desses eu visitei o seminário Betel Bíblico Betel aqui em São Paulo. A diretora é a dona Durvalina. Nossa, uma escola tradicionalíssima. E foi muito interessante. Betel brasileiro. Betel brasileiro.
E foi muito interessante, porque ela disse que é um seminário interdenominacional, 95% dos alunos são de origem pentecostal, mas ela segue uma linha reformada. Ela tem uma linha bíblica, não é um curso em que o aluno entra e vai escolher qualquer linha, né? Então eu achei muito interessante, achei uma instituição muito séria e é interdenominacional. Então, agora, eu não tenho dúvida da seriedade do trabalho do missionário, não tenho dúvida, pelos dados que ele apontou, que ele relatou, mas reflete algo do nosso mundo evangélico, que é essa informalidade com que as coisas são feitas, né? Ainda existe igreja por aí que o indivíduo entra e com 3 meses ele é ordenado pastor. E aí, essa situação que ele mostrou, são pessoas que já estão no campo, sem formação nenhuma, e aí fazem um curso online, um curso à distância. Quer dizer, parece-me que falta um pouco de seriedade no meio evangélico. Nenhum engenheiro seria engenheiro com 3 meses de curso, nenhum médico seria médico com 3 meses. Né? Reverendo, tá. Eu entendo bem o que o senhor está falando, porque eu também sou da igreja presbiteriana, só que sou da ala pobre, né? Sou da presbiteriana independente, o senhor é da ala rica. Agora, eu sei, para ser pastor da igreja presbiteriana independente, no mínimo o cara tem que ter uma paciência de Jó, né? No mínimo, para aguentar todas as provas às quais ele é submetido ao longo da jornada, né? Na igreja presbiteriana é pior ainda. Agora, nós temos centros de formação de pastores com uma excelência muito maior do que a igreja que o sujeito vai pastorear lá no sertão do Nordeste requer. Então, esses cursos não supririam essa mão de obra mais simples e mais necessária nesses campos? Eu creio que para os crentes, para a liderança da igreja, sim, né? Sendo instituições sérias. Mas para o pastor, a gente tem que puxar para cima o nível. Eu entendo assim, às vezes os irmãos de outras igrejas criticam cursos teológicos, tá? E dizem que os apóstolos não tiveram curso teológico, por que a gente está estudando teologia? E até tratam a teologia com muito desprezo. Mas eles desconsideram o seguinte: primeiro, que os apóstolos tiveram ensino teológico, o seminário mais excelente do mundo. Eu trocaria os meus anos de teologia por passar um ano com Jesus Cristo aprendendo aos pés dele. Então aquele foi o seminário por excelência. Foram 3 anos de ensino intensivo, 24 horas por dia. Então eles foram formados mesmo. Outra coisa é a distância cultural que nos separa do período bíblico. Ora, a Bíblia foi escrita em hebraico. Quem estuda a língua sabe que não é toda palavra que se consegue traduzir. Há palavras, há sentimentos de uma cultura que não conseguem ser traduzidos com precisão para outra língua. Então, uma boa formação teológica envolve o aluno estudar hebraico para ler o Antigo Testamento na língua em que foi escrito o Antigo Testamento e conseguir entender o sentido melhor do texto e aí traduzir isso para o português. Veja, o membro da igreja simples não precisa de nada disso, ele lê a Bíblia na língua em que está. Agora, a Bíblia diz que há aqueles que devem se afadigar na palavra. E os que se afadigam na palavra, no caso os brasileiros, eles vão se afadigar como? Estudando as línguas originais, estudando hebraico, estudando grego. E para você estudar só essas 2 línguas, já é um bocado de tempo. Fora a distância cultural que nos distancia daquele período. Então, há muito que se estudar em teologia, né? Isso com humildade, com o joelho no chão, sem arrogância, mas ninguém ache que teologia é um assunto que pode se descartar, que qualquer um que se julgue pastor pode ser ordenado pastor, porque não é assim, né? O trabalho de Deus tem que ser feito com excelência, com zelo. O apóstolo Paulo, ele foi muito usado por Deus, porque o Espírito de Deus estava nele, mas também porque Deus aproveitou a sua cultura. O apóstolo Paulo era um cidadão romano, falava vários idiomas, então ele tinha uma formação. E ele deu voos muito mais altos do que os outros apóstolos. Os outros apóstolos, eles tinham o dom de línguas. Eles conseguiam ir para uma nação que não falasse a língua deles e eles conseguiam se comunicar. Mas Deus usou a capacidade do apóstolo Paulo para que ele fosse o apóstolo dos gentios. Então, todo estudo
que envolve aprofundar-se nos mistérios, nos tesouros bíblicos, que é o que nós chamamos de teologia, ele é muito válido, ele é muito necessário. E quem estuda a Bíblia, quem estuda a teologia sabe que você vai estudar a vida inteira. O seminário, na verdade, nos ajuda a aprender a estudar. A gente sai do seminário sabendo o universo de conhecimento que a gente tem que percorrer ainda. Como é que você vê isso, irmão Jamierson? Sua origem é pentecostal, é bem diversa da do reverendo Ageu, que tem aquela, que como eu também, tem aquela visão da igreja histórica, onde a gente discute peculiaridades da confissão de fé elaborada no século XVI, né? Enfim. O segmento pentecostal, né, ele é diverso do protestantismo histórico, né? Nós precisamos lembrar de um detalhe, Heber. Os últimos 30 anos são particularmente significativos para o meio evangélico, para o mundo evangélico brasileiro, por dois aspectos principais: a explosão demográfica de crentes no Brasil, né, e a pluralidade de denominações. Até a década de 60, década de 70, se conhecia meia dúzia de igrejas históricas, que até hoje são as mesmas, com pequenas cisões que sofreram tal, e algumas pentecostais, uma meia dúzia de pentecostais. Eu venho de uma igreja histórica pentecostal, né? O pentecostal clássico, né? Assembleia de Deus com 100 anos, né? Completou 100 anos. Agora, hoje a gente já tem essa diversidade nos últimos 30 anos da confissão evangélica. Então, até por esse critério, a gente precisava ser honesto em pensar o seguinte: a teologia reformada, ou os moldes operantes do ensino teológico, que é a herança dos tradicionais, e do qual eu já bebi muito e me alimento até hoje, né? Ninguém está colocando em demérito essa herança teológica das igrejas históricas, mas elas não atendem a essa demanda. A igreja de Cristo, ela é multiforme, ela é plural. O Brasil é plural, é uma nação em particular. Nós não podemos pensar na cristandade brasileira como nós pensamos na alemã, na inglesa. Não dá. Nós temos essa pluralidade de raças, de culturas dentro do Brasil. Só por esses fatos históricos, eu estou respondendo a sua pergunta. Nós precisamos de inovações no campo da educação teológica e quebra de paradigmas. Uma quebra de paradigma que eu vejo, que tem acontecido inclusive no ensino superior secular, não só o teológico, é a mudança de critérios na educação. Então você pegava antigamente, você tinha que fazer um bacharelado de 4 anos, presencial, para você ocupar uma função, por exemplo, ser gerente de marketing numa empresa, e você perdeu tempo, não perdeu tempo, mas você gastou tempo desnecessário, porque há muita gordura nas matrizes curriculares dos seminários também, como dos cursos seculares. Então hoje você pega, vamos pensar no mercado da educação secular dos tecnólogos. É uma reinvenção do ensino superior no Brasil, com elogio da ONU, com elogio de instituições mundiais a essa inovação do ensino no Brasil. Você pega um cara que ficava 4 anos na sala de aula, ele fica só 2. Ele fica 2 e parte do tempo online, e ele é um profissional competente que atende a demanda do mercado, mas na da área indústria. Na área técnica, irmão. Teologia tem muito a ver com reflexão. Mas a área do marketing não é uma área industrial, é a área de humanas. E trata com o ser humano. O marketing é entender o social, o pensamento social, o marketing.
Então, a teologia, o que eu estou, salvo as devidas proporções, eu não estou comparando teologia com ferramentaria. O senhor acabou de fazer isso com marketing. Eu estou colocando que houve transformações no mercado secular da educação. Eu entendo. E no meio religioso brasileiro, evangélico propriamente dito, houve necessidade de se reinventar o ensino teológico, pelo menos a sua metodologia, para atender, inclusive, essas confissões novas, de igrejas novas. Porque, vamos pensar, 70%, se não for mais esse número, eu aqui chuto, né? É chutômetro, dos obreiros não históricos, não tem formação teológica nenhuma. Ele não tem um curso teologia, o antigo por correspondência. Então, ele não revisou teologia sistemática como um todo, ele não estudou história da igreja como um todo, claro que ainda que resumidamente, mas ele não teve essa leitura, ele não estudou a história de Israel, não teve um panorama do Antigo e Novo Testamento, e são obreiros aprovados do ponto de vista pastoral, do ponto de vista de gestão de pessoas, né? Eu estou falando e estou lembrando aqui da minha denominação em particular, né? Para não apontar a casa de ninguém. Mas a Assembleia de Deus hoje tem um curso teológico de grande excelência, não tem não? Então, mas é o que eu quero dizer assim. Que reprova para chuchu. Mesmo assim, a maioria não tem. E tem a ordenação pastoral inquestionável. Então, esse tipo de obreiro, ele lança a mão de não daquele mercado negro, ele precisa buscar um seminário, se à distância, se presencial, ele tem que avaliar a sua necessidade, né, e a sua capacidade de investimento, e fazer a opção que ele possa complementar ou dar um formato melhor à sua educação teológica, que ele já tem de forma leiga. Não sei. Né? Agora, só concluindo. Tá bom. Quantas vagas os seminários tradicionais oferecem para a igreja brasileira? Como assim? Quantas vagas para alunos se matricularem os seminários tradicionais? E eu não digo só da igreja tradicional. Os seminários de sala de aula, cito o IBAD lá, por exemplo, o Palavra da Vida, o JMC, o Betel, consegue oferecer para essa avalanche de obreiros que a igreja está formando. Não vai conseguir, então ninguém se forma em teologia, porque tem que ir para a sala de aula, precisa pegar uma grade curricular com 4.800 horas, tem que estudar temas correlatos à teologia. Legal, você pode fazer administração na USP, se você pode fazer química na Unicamp, meu irmão, maravilhoso, vai ser ótimo para você. Se você não pode, você tem que entrar num seminário, numa escola que tenha qualidade, que tenha critérios técnicos e que te dê a formação que você precisa. Tá. No próximo bloco eu vou ouvir o reverendo Ageu sobre a necessidade que o irmão Jamierson está tentando dizer que não é necessário de aprender a pensar. Né? Por que a gente tem que estudar tanta filosofia no curso de teologia? Não é para aprender a pensar, a lidar com as diferentes categorias da filosofia? Ou basta a gente receber a doutrina formulada que a gente tem que saber e pronto? Próximo bloco. Reverendo Ageu, por que o curso teológico, assim, da Igreja Presbiteriana, igual que eu fiz, o senhor tem lá no seu seminário, tem uma carga horária pesadíssima na área de filosofia? Por que a gente tem que estudar tanta filosofia? Por que tem que estudar tanta história da igreja? Para o irmão Jamierson, isso não é tão necessário assim. Ô, pastor, antes de eu entrar nesse ponto, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Em nenhum momento as igrejas tradicionais, históricas, que têm seminários, elas menosprezam a chamada liderança leiga, né? Porque, de fato, o nosso país, principalmente o Nordeste, está repleto de homens e mulheres trabalhando pelo reino e de muitos pastores que não tiveram oportunidade de fazer um curso teológico, né? Aliás, na própria IPB, algumas décadas atrás, havia muita carência de pastores e existia o chamado janeirão.
em que os pastores iam para um seminário, passavam 2 janeiros e eram ordenados. Então, nós reconhecemos o valor desses homens. O nosso ponto aqui é a diferença entre o ideal e o real. Se nós temos condição de dar uma formação melhor para esses homens, que seja dada essa formação. Mas a gente reconhece que há muitos pastores por aí, né, sem uma formação de bacharel, fazendo excelente trabalho. Agora, por que nós temos filosofia no seminário? Filosofia não é coisa do diabo, né? Aquela turma lá, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles não eram os imorais? Algumas pessoas perguntam isso. Ora, quando nós entendemos, por exemplo, Romanos 12:1, ou Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século. Que século? É o século bíblico ou é o século que nós vivemos? Então, para entender o século, que é o sistema de ideias, nós temos que passar a estudar a história das ideias na humanidade. É por isso que a gente estuda filosofia, para entender por que é que no nosso século atual nós vivemos uma época de materialismo, em que o ter é mais importante que o ser. Isso não surgiu do nada, isso é a consequência de ideias que vêm vindo no decorrer da história. Por que o nosso século é marcado pelo hedonismo, por exemplo, a ideia do prazer a qualquer custo? Isso não surgiu, não caiu do céu. Isso é consequência de uma história de ideias. Então, quando o cristão, quando o pastor especificamente, que tem que ter uma formação por excelência, ele se propõe a entender o século para alertar os crentes a não se conformarem com esse século, ele vai buscar isso onde? Na filosofia, que é a matéria que estuda as ideias e o desenvolvimento das ideias. Por isso que é tão importante, para que você consiga fazer uma leitura, não apenas da Bíblia, mas da sociedade em que nós vivemos, para ver de que forma os pecados se apresentam nessa sociedade, e aí sim eu possa ter uma leitura da Bíblia aplicada à realidade daquele jovem, daquele homem que está lá na igreja. Nem vou passar a palavra para o Jamierson, já sei o que ele vai falar. Não precisa nada disso, basta ler a Bíblia. Lá na Bíblia está escrito que você não pode ser amigo do mundo, quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. No texto que o senhor mesmo mencionou de Romanos 12, Paulo já falou, você tem que pensar diferente. Então, mas para definir mundo, a gente tem que saber o que é o mundo, né? A gente tem que entender quais são as ideias que permeiam este mundo. Não, é muito fácil. Você olha para o mundo e fala assim, a mulher usa saia curta, nós vamos usar saia comprida. O homem anda de bermuda, nós vamos andar de terno. E assim pronto, é fácil. Pois é, o senhor já respondeu, né? Qual é a consequência de não... E não tá bom? É uma simplificação. Ora, o exemplo do senhor... por exemplo, uma denominação que diz que televisão é do mundo. Essa é uma simplificação que ela não é levada ao bom senso. Nós estamos aqui num programa de televisão, falando da palavra de Deus. Então não precisa jogar fora a televisão, né? Televisão não é do mundo, mas há canais lá dentro que são do mundo. Mas para eu ter discernimento dessas coisas, eu tenho que estudar a palavra, né? E eu tenho que ter uma liderança espiritual para me orientar. Olha, isso que está acontecendo agora, por exemplo, nas redes sociais, cuidado, né? A igreja é formada de pessoas que têm a sua simplicidade de vida, as suas profissões que são diferentes da teologia. Então, o servo de Deus é aquele que é chamado para, sendo profeta de Deus, ele conhecer a palavra e conhecer o mundo, os perigos que rondam a igreja de Deus. E assim alertar os crentes, não vão por esse caminho. Estudar aqui se esconde uma heresia. O senhor estava falando de estudar filosofia. Sim, para entender o mundo e compreender os perigos que estão no mundo, para alertar a igreja de Cristo. Precisa estudar filosofia? Precisa, Heber. Precisa, e os 3 cursos que eu desenvolvi, tem a matéria de filosofia, tem a matéria de história, tem a matéria, tem marketing, uma noção de marketing, de relacionamento interpessoal, introdução à pedagogia, à psicologia, todas as matérias necessárias para as relações humanas, né? É por isso que eu falo de cursos que não estão no formato no antigo formato de seminários denominacionais, em salas de aula, mas que oferece um bom conteúdo de ensino, né? Eu estou distinguindo isso de coisas ruins que há no mercado
né? Também. Uma historinha, conta-se, né, que os cientistas levaram 5.000 anos para chegar ao topo do Monte do Conhecimento. 5.000 anos. Quando chegaram lá, encontraram os teólogos. Lá vem. Encontraram os teólogos lá em cima já, debatendo as grandes questões da vida. O que um teólogo faz sem formação? O que um crente faz mais do que debater Deus, debater a vida, os problemas do dia a dia? A grande questão agora é assim: quando que esses dois grupos, cientistas e cristãos, descerão o monte para responder à demanda que está no pé do monte? É aquela ilustração do sermão da transfiguração no monte. Um grupo de discípulos no cume do monte querendo viver a glória do monte, nem aí com o resto do mundo. Um grupo de discípulos no pé do monte, sem poder, sem nenhuma eficácia ministerial ou vida cristã impactante. Então nós não servimos, se nós não conseguimos transformar tudo isso que a gente pensa sobre Deus em praxe pastoral mesmo, em vida cristã, em impacto na sociedade, na moral, na cultura social. Para isso eu vejo a necessidade da educação passar por transformações, aliada com qualidade, obviamente. Os cursos à distância, há muito tempo já perderam aquela pecha de coisa ruim. Há estudos que apontam que o estudo à distância tem trazido mais retenção do conhecimento, dependendo das ferramentas que são utilizadas, do que cursos presenciais, que há muita distração com colegas, há muita distração com professor também incompetente em sala de aula. Não é o formato sala de aula que gera conhecimento, né? É uma simbiose de coisas, é um conjunto de fatores. Então, o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando na explosão demográfica evangélica no Brasil. Nós somos já mais de 50 milhões. A pluralidade confessional brasileira. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que o que nós não abordamos aqui ainda, pelo menos não de forma explícita, é o seguinte: o reverendo Ageu, como o melhor homem da denominação dele para dirigir o seminário dessa denominação, está mostrando que formar pastores tem mais a ver com formação. E o irmão Jamierson, como homem de prática, tem demonstrado que o que o curso à distância faz é levar informação. Mas o pastor não tem que ser moldado, formado, aprender a refletir, ou ele só tem que reter informação? Não, ele precisa aprender a refletir. Então, ele precisa, por isso que os bons cursos à distância precisam de tutoria. Os seminários como é que funciona isso à distância? Por telefone, há chats, hoje as ferramentas eletrônicas permitem videoconferência, permite chats de bate-papo com o professor em horários pré-estabelecidos, que não é a 24 horas, porque curso à distância, 24 horas você pode acessar o professor, não é? E muitos, inclusive, um dos seminários agora está fazendo uma produção de videoaulas, um reforço de cada matéria, está lá no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem do curso, que o aluno acessa, login e senha, a qualquer tempo ele revê uma exposição de determinadas matérias, ou palestras, ou temas relacionados, né? Então, tudo isso completa a formação do aluno. E, sobretudo, não é o seminário que dá vocação pastoral ou vocação ministerial. Eu continuo pensando que a teologia, ela é melhor se ela for serva da igreja, se ela estiver restrita ao ambiente eclesial, né, a comunidade da fé. Eu não vejo com muitos bons olhos a gestão do Estado sobre o ensino da teologia. Tem lados positivos, mas tem lados negativos também. Por exemplo, o parecer 051/2010 do MEC restringe a liberdade da matriz curricular, que o curso não pode ser confessional, catequético. Claro que não. Se a gente quer que teologia seja uma ciência
e a escola quer ensinar teologia com reconhecimento do MEC, ela não pode ser confessional. Não, será que não pode? Há um debate sobre Mas isso. por que tem que ser confessional? Então tem que ter Porque a liberdade teologia religiosa. católica romana, teologia Pois é. reformada, teologia pentecostal, teologia da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Moinho então, Velho. mas pode Porque ser, é a diferente das verdade é outras. assim, Heber, os Ué. 30 anos e a partir da legalização do curso de teologia, através do parecer 241/99, acho que é do MEC, que regulamentou o curso de teologia, nós estamos há 13, 14 anos da regulamentação do curso teológico. Muita coisa está em estudo ainda. O próprio MEC não sabe, os revisores do MEC, os relatores que estão estudando esse fenômeno novo, estão pensando sobre como adequar as coisas, porque o Brasil é plural. Então lá no comecinho, todo mundo tem liberdade de estabelecer sua grade curricular. Aí vem o parecer 051 de 2010 e fala, não é bem por aí. Claro que não. Precisa ter esses parâmetros aqui, essa base, pelo menos. E aí, o que tem ocorrido? Uma fuga agora para a ciência da religião, como uma alternativa da educação teológica, porque ela é muito mais ampla, muito mais secularizada do que a teologia propriamente dita. Então, na verdade, nós estamos diante de um quadro em transformação. O rosto da teologia no Brasil ainda não é conhecido. Como é que o senhor vê isso como diretor de um seminário confessional? Eu vejo assim, voltando ao nosso ponto, que na minha cabeça nós trabalhamos entre o real e o ideal. O real seria pessoas que estão no campo trabalhando e estão lá pastoreando uma igreja e não tem mais condições de ir para um seminário presencial. Eu acho que o curso do senhor se adequaria bem. Agora, pensando em termos ideais, eu nunca mandaria um futuro pastor fazer um curso online. E me ocorre um exemplo interessante. Eu tive na época de seminário um professor que era meu tio-avô, reverendo Hélio Nogueira Castelo Branco, pai de Estênio. Ele foi seu professor? Foi. Ele foi meu pastor. Ele é meu tio-avô. Não diga. É verdade. Ele é meu tio-avô. Ele foi meu de família. Ele foi meu pastor. Não, mas eu não gostava dele, não. Ele era muito rígido. Ele era. Ele é pai do Estênio Márcios e do Edilson Tá Botelho. vendo? É o problema do seminário presencial. Não, eu era jovem, rebelde. A Ana tá brigando comigo aqui que eu falei mal do pastor. Eu tenho uma dívida de gratidão impagável com o reverendo Hélio. Ele sabe do que eu estou falando, um problema familiar que a gente viveu, e ele deu um apoio inestimável. Mas como pastor, ele era rigidíssimo. Sim. Rigidíssimo. E era um pastor de mão cheia. Pastoreou no norte do país, ele era do Ceará, natural do Ceará. E ele contava em aula o seguinte, que quando ele estudava no Instituto Bíblico do Norte, o IBN, lá em Garanhuns, aliás, semana passada estive lá, um abraço para os meus irmãos lá de Garanhuns. Os americanos, eles faziam um teste, eles colocavam os alunos para jogar bola, para ver o caráter e o temperamento dos alunos, porque jogando bola, jogando futebol, muito das posturas fabricadas e artificiais caem. No jogo de futebol você vê quem é quem, de fato, os ânimos se sobressaem. Então veja, isso é um seminário presencial que faz isso. Eu me recordo agora da passagem em que Paulo diz que Demas, amando o presente século, abandonou a Paulo. Quer dizer, Demas não aguentou amar o presente século junto do ministério de Paulo. Demas tinha um Paulo no seu caminho, Paulo não dava para Demas conciliar o amor ao século com a mentoria de Paulo, então ele teve que optar por uma das coisas. Isso é presencial. Lá no nosso seminário, nós desenvolvemos uma avaliação que é a seguinte. A avaliação de qualquer seminário presencial é nota e controle de frequência. Manda-se isso para o presbitério ou para o órgão que regulamenta, que cuida dos seminaristas, e eles avaliam. Mas a gente percebeu que isso era pouco, porque às vezes o indivíduo que tem presença e tem boas notas, ele é um indivíduo que não foi feito para lidar com pessoas, ele não consegue ter relacionamentos. Então nós desenvolvemos lá uma avaliação, nós chamamos de avaliação global do aluno, e nós pegamos vários itens lá. O aluno é companheiro dos colegas de classe, o aluno é educado, o aluno reage bem quando contrariado, e vários itens que nós temos ali para avaliar o caráter. Porque para um indivíduo se formar em engenharia, basta ele aprender o conteúdo e saber construir um prédio. Agora, para o indivíduo ser um pastor, ele tem que ter caráter, não é só saber teologia.
ele tem que ter caráter. E para você provar o caráter do indivíduo, você tem que estar olho no olho, você tem que ver as reações dele. É por isso que, como eu digo, do ponto de vista ideal, o seminário tem que ser presencial, para que a direção, o capelão, seminários que têm psicólogos e os professores avaliem o indivíduo se ele foi feito de fato para lidar com pessoas, se ele tem caráter temente a Deus. Eu vejo, Weber, me permita, eu vejo a nossa resistência às transformações, né? Não dá, reverendo, infelizmente não é possível formar obreiros apenas no modelo presencial. Mas é que o reverendo Ageu, eu compreendo. Não, eu entendo ele também. Ele pensa na realidade da igreja presbiteriana. Você viveu vive a realidade da Assembleia de Deus, que tem multidões lá. Não, Weber, mas nem o seminário JMC, ele não atende a demanda da própria denominação. Quem falou? Consegue atender a demanda? Claro que consegue. Consegue. Na verdade é assim, nosso seminário, veja, a IPB tem hoje 8 seminários e uma extensão, que é um 9º seminário. Se nós formos ver a oferta de vagas, eu tiro pelo seminário que eu dirijo. Lá nós temos possibilidade para atender, nós temos 6 salas de aula em 2 períodos. 240, 480 alunos, nós temos capacidade para atender 480 alunos. Nós temos 120. O nosso seminário. Campinas é um seminário muito grande também. Recife é outro grande. Então, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília, né, Belo Horizonte. Esse ano, para o vestibular do ano que vem, nós tivemos 320 inscrições. No total? No total do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, 320 inscrições. Isso aí, um dos nossos seminários suportaria. Então há uma falta de nós temos um problema na nossa denominação. Muitos alunos indo para seminários que não são os da própria denominação. Mas eles podem, após isso, ser ordenados? Existe um debate. Há um artigo na nossa Constituição que diz que a formação tem que ser em seminários presbiterianos. Mas há um parágrafo que cria uma exceção. Casos excepcionais serão julgados pelo Conselho. Então, a exceção acaba virando regra em muitas regiões do país. Tem regiões que criam um seminário na própria igreja, mandam os candidatos para lá e depois os ordenam. O Supremo Conselho tem tomado medidas para que isso acabe, porque não é interessante para nós, né? Uma denominação que é confessional, ela tem que ter o controle teológico. E alguns seminários por aí ensinando o liberalismo e formando pastores para dentro da IPB. Pastores que ordenarão outros pastores que vão passar por esses seminários. Tá? Então, no nosso caso, há essa fuga, uma pequena evasão, não sei se pequena ou grande, de alunos que deveriam estar fazendo seminários da IPB e estão fazendo outros seminários. Agora, a pergunta que eu te faço, Jamierson, que não caberia ao reverendo Ageu, é a seguinte. Nesses cursos que você conhece, não só os que você preparou, mas todos os que você conhece, que você, além de tudo, é jornalista, né? Só não sei o que você não é, né? Porque tudo que você faz um pouco, mas enfim. Espero estar fazendo bem, o que eu estou fazendo esteja fazendo bem, né? Sem dúvida, senão você não estaria aqui. Dos cursos que você conhece, boa parte deles, pelo menos, oferece ao aluno, à distância, enfim, a possibilidade dele conhecer as várias escolas de hermenêutica, as várias linhas teológicas, ou ele apresenta uma linha, porque boa parte dos pastores e professores de escola dominical que a gente conhece, parece que entendem que teologia evangélica é uma só, não é? A maioria, por causa desse caráter interdenominacional, acaba fazendo isso. Mostrando os caminhos, as opções, né? Elaborando as matérias e apresentando não de forma categórica uma linha, uma posição. A grande maioria faz isso daí, né? Até porque ela se tornou um mercado da educação teológica, não tem como negar esse caráter. Existem empresas com funcionários, com uma demanda financeira. Então, ele se organiza para ter faturamento, como uma empresa. Nós não estamos falando de seminários como o JMC, que tem esse caráter bem assim ministerial, quase eclesial mesmo, né? Nós estamos falando de instituições de ensino teológico.
É uma outra realidade, né? Que ele não está visando nem formação de pastor, ele está pensando na formação de teólogo. Certo. Então, é uma realidade nova, né? Diferente. Eu não sei, eu fico pensando, todas as ofertas boas, né, de cursos à distância, como seria o Brasil hoje, do ponto de vista, aí eu não estou falando da teologia, estou falando do secular, se isso não tivesse atendendo a demanda, né? E há uma falta de oferta de serviços nessa área da educação com qualidade, né? Sim. Então, há coisas ruins sendo oferecidas? Agora, esse aspecto, reverendo, do caráter, do relacionamento, que é fundamental na vida, né? Não é fundamental só na vida pastoral, mas na vida cristã ou na vida social. Quem não se der bem nisso daí não se dá bem em profissão nenhuma. Não, eu queria pôr no ar, antes de terminar o programa, as reportagens. Quero saber o que as pessoas falaram para a repórter sobre a pergunta de hoje. A avalanche de cursos teológicos presenciais e online oferecidos tem ajudado a igreja brasileira? Eu acredito que sim, porque não são todas as pessoas que têm disponibilidade em relação aos cursos de longa distância, né? Não me recordo bem o nome por certo, mas eu acredito que sim, tem ajudado, porque muitas pessoas não têm disponibilidade de horário para estar numa aula presencial. E tem sim acrescentado muito também, né, em relação ao conhecimento, porque eu vejo que agora eu estou vendo que muitos professores muito bons estão dando aula em cursos teológicos, entendeu? Tem muitas faculdades boas que estão dando aula não só no presencial, mas com uma distância. Então isso está contribuindo não só no crescimento e no conhecimento para a igreja, como também para o reino. Tem sim. Por quê? As pessoas têm adquirido muito conhecimento, né? Isso tem ajudado muito as pessoas a desenvolverem, conhecerem mais da Bíblia e da parte teológica também, eu acredito. Acredito que sim, não só a igreja brasileira, mas a igreja de Cristo Jesus em toda a terra. Se for uma faculdade séria, sem heresia, até porque a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, crescer na graça e no conhecimento. Então é importante você estudar, e se a faculdade teológica for séria, com certeza ela vai edificar e trazer fruto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Acho que de alguma maneira tem ajudado, porque, como está na palavra, ainda que alguns preguem o evangelho, nesse caso alguns ensinam o evangelho para proveito próprio, ou até às vezes ensinando coisas meio duvidosas, mas à medida que a pessoa que se interessa em aprender, ela busca, ela tem contato com a palavra de Deus, e Deus vendo a sinceridade do coração dela, Deus mesmo vai conduzir, às vezes até para ela discernir, né, aquilo que está certo, aquilo que está errado, e também, se for o caso, se ela perceber e Deus conduzir, ela sai daquele curso, procura um outro, enfim. Eu acho que ela vai acabar achando por causa do contato com a palavra de Deus. Tem sim, com certeza. E principalmente se você falar da palavra de Deus, né? A Bíblia mesmo fala que nós devemos adquirir conhecimento. Então, com certeza, ajuda sim. Bem, infelizmente o nosso tempo é curto e o tempo já acabou. Eu preciso agradecer ao reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior, que abriu espaço na sua agenda concorridíssima, né, para vir ao Vejam Só. Muito obrigado, irmão, que Deus o abençoe. E ao missionário Jamierson Oliveira, que não é menos ocupado, né, mas que por trabalhar aqui pertinho, vira e mexe, a gente puxa ele para cá. Uma alegria, obrigado, viu? E se você quiser entrar em contato com eles, o site vejamsó.com.br disponibiliza para você o contato desses dois preciosos irmãos do corpo de Cristo. Vamos ver quem vai levar a camiseta da Agrade? Pastor Ronaldo Silva, de Guarulhos. Parabéns, pastor. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. No próximo Vejam Só, a gente se vê de novo.